Boa noite, irmãos. Boa noite para você que nos visita nessa noite. Graça e paz a todos. Irmãos, é sempre um motivo de grande alegria estar junto com os irmãos, aos domingos, para louvarmos e adorarmos ao Senhor nosso Deus e Pai. E graças a Deus nós já tivemos esse privilégio de louvarmos, de adorarmos, e agora é o momento que o Senhor vai falar conosco. É o momento que o teu Pai vai falar com você. Amém? Se você tivesse uma oportunidade de trazer uma mensagem ou um estudo para um grupo de pessoas, e se essa fosse a última mensagem que essas pessoas ouviriam na vida delas, qual mensagem você traria? Qual estudo, qual reflexão você traria para esse grupo de pessoas? Pense nisso no momento. Você tem uma oportunidade para trazer uma mensagem para um grupo de pessoas, sabendo que essa será a última mensagem que essas pessoas vão ouvir na vida delas. Qual mensagem você traria? Certamente nós poderíamos pensar em vários assuntos de extrema importância. Por exemplo, a segurança da salvação. Muitos precisam ouvir sobre esse assunto. Ou a segunda vinda de Cristo. Um dia Cristo vai retornar para buscar os seus. Trata-se de um assunto muito oportuno. Ou você poderia falar sobre a santificação. Ou sobre a importância do perdão. Esses assuntos são muito importantes, sem dúvida, e têm o seu valor. Mas não seriam esses assuntos que eu traria para um grupo de pessoas, sabendo que eu provavelmente nunca mais as veria na minha vida. Existem algumas mensagens que eu traria para esse grupo de pessoas. E hoje à noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma delas. Com a graça e com a ajuda do Espírito Santo. Abram comigo em João capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. João capítulo 3, do versículo 1 ao 11, a minha edição é revista e atualizada. Vai dizer assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por ter nos trazido aqui nesta noite, obrigado pelo privilégio de Te louvar, de Te adorar, de tê-lo como Senhor, nosso Deus e Pai. Agora queremos ouvir o Senhor, ó Pai, falar com a Tua igreja, falar com o Teu povo, falar com a Tua noiva. Que possamos sair daqui, ó Senhor, abençoados pelo Senhor, edificados, fortalecidos, alimentados pela Tua palavra. E que mais uma vez, Senhor, Tu sejas glorificado nesta noite e em nossas vidas durante a semana. É a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro que nós cremos e adotamos como o nosso padrão de fé e conduta é um livro repleto de milagres.
De Gênesis a Apocalipse, o que você observa nesse livro é a história de um Deus que escolheu um povo para si e que resolveu em seu coração se revelar para esse povo. E uma das formas que ele escolheu para se revelar para esse povo é através de milagres, mostrando com isso que ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que opera milagres. Foi assim que ele se revelou a Abraão. Em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 1, ele vai dizer: eu sou o Deus todo-poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Você pode falar a respeito de muitos milagres que já aconteceram na história da humanidade. Você pode falar a respeito de muitos milagres que já aconteceram nesse livro sagrado. Você também pode falar a respeito de muitos milagres que já aconteceram na sua vida e na vida da pessoa que está do seu lado. Mas quando se trata de milagre, nós podemos ter certeza que um dos maiores milagres que Deus já realizou, um dos maiores milagres que já aconteceram e ainda acontecem, é o milagre do novo nascimento. Steven Lawson é um pastor que eu acompanho. Eu gosto muito dele e ele vai dizer isso. Maior que o milagre de criar toda a natureza é quando Deus cria uma natureza nova dentro do pecador. Maior que o milagre de criar a vida física na barriga da mãe é criar uma vida espiritual em um coração de pedra. Maior que o privilégio em nascer em uma família humana é quando você nasce em uma família divina. Maior que o milagre da transformação de água em vinho é o de transformar pecadores em santos. E maior que o milagre de ressuscitar Lázaro dos mortos é chamar mortos espirituais à vida. Sem dúvida nenhuma, o maior milagre que Deus pode operar na vida humana é o milagre do novo nascimento. E eu preciso dizer isso para você nessa noite. Você precisa ser um milagre de Deus. O que é um novo nascimento? Eu gosto muito da definição dada por John Charles Riley, J.C. Riley. Foi o primeiro bispo da igreja de Liverpool, na Inglaterra. Ele vai dizer que o novo nascimento é o entrar em uma nova existência. É ter uma nova mente. Um novo coração. Uma nova visão. Novos princípios. Novos gostos. Novos desgostos. Novas afeições. Novos temores. Novas alegrias. Novas tristezas, um novo amor pelas coisas antes odiadas e um novo desprezo pelas coisas antes amadas, novos pensamentos a respeito de Deus, novos pensamentos a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo, a respeito da vida e a respeito da salvação. No tempo da Reforma Protestante, final do século XV, o início do século XVI, foi dada uma grande atenção à questão da justificação. E esse assunto é muito importante, sem dúvida. A justificação é aquele ato no qual Deus nos declara justos com base naquilo que o seu Filho Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Observe, nós não somos justos, mas somos declarados justos por Deus com base na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, levando sobre si a nossa culpa. E agora, uma vez que nós cremos nele, e nós depositamos a nossa confiança nele, nós recebemos a justiça dele em nós. A doutrina da justificação, da qual Paulo explicou em vários capítulos em Romanos e em Gálatas, tem a ver com o nosso status diante de Deus. A justificação muda o nosso status legal diante de Deus. Você era injusto, culpado. E agora, pelos méritos de Cristo aplicados a você quando você creu, você agora é declarado justo, sem culpa, diante de Deus. A doutrina da justificação não diz nada a respeito da transformação que acontece em nossa vida. Ela diz a respeito da mudança do nosso status diante de Deus. A doutrina que vai dizer a respeito da transformação que acontece em nossas vidas é chamada de a doutrina da regeneração.
Essa doutrina vai falar como Deus dá vida aos que estão mortos em delitos e pecados, de acordo com Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ela vai explicar como Deus dá vida aos que estão mortos espiritualmente. Ela vai explicar como Deus abre os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente e lhes mostra a luz do Evangelho de Cristo. A justificação só pode acontecer na vida de alguém que já foi regenerado. Se você ainda não foi regenerado, não há que se falar em justificação em sua vida. Você ainda não foi justificado. A regeneração vem primeiro, a regeneração acontece primeiro, depois então você é justificado. O Espírito Santo precisa te dar vida primeiro, para depois você crer. Até então você estava morto, e um morto não pode ter fé. A regeneração precede a fé. Mas o que nós estamos conversando nessa noite é sobre uma coisa que já aconteceu, ou ainda pode acontecer dentro de você. É uma coisa que muda e transforma radicalmente a sua vida. Trata-se de uma ressurreição espiritual que te levanta do mundo dos mortos, assim como Jesus levantou Lázaro do mundo dos mortos. Assim aconteceu com você. E assim pode acontecer com você. É isso que é o novo nascimento. E a minha questão é: isso já aconteceu com você? Você já nasceu de novo? Tem certeza disso? Vamos ao texto. Quero refletir com vocês nessa noite sobre esse milagre do novo nascimento. Versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. 3 coisas nos são ditas a respeito de Nicodemos nesse texto. Primeira, Nicodemos era um fariseu. Essa palavra significa que ele era separado. Eles viviam em uma irmandade chamada de os fariseus. Eles se consideravam separados da corrupção moral vivida pelos seus irmãos judeus na época. Havia cerca de 6.000 fariseus na Palestina na época de Jesus, e aparentemente somente algum deles vieram a ser salvos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história de um deles. Eles eram hiperlegalistas. Eles se consideravam o grupo justos dos justos, pelo comportamento distinto que apresentavam. Os fariseus acreditavam nas Escrituras. Entenda as Escrituras como sendo a lei, os salmos e os profetas. Eles acreditavam na soberania de Deus. Eles acreditavam num reino vindouro. Eles acreditavam em milagres. É por isso que muitos deles pediam sinais o tempo todo. Eles acreditavam em anjos. Eles acreditavam no céu e no inferno. E em Mateus capítulo 23, Jesus faz um resumo dele para vocês. Os fariseus eram conhecidos por viverem em um sistema de lei criados por eles mesmos. Para vocês terem uma ideia, no 4º mandamento, Deus nos ordenou que guardássemos o sábado, que não trabalhássemos no sábado e que dedicássemos esse dia inteiramente para o Senhor e para o nosso descanso. No entanto, na Mishnah, o manual deles, eles escreveram 24 capítulos explicando o que significa trabalhar e o não trabalhar no sábado. Os fariseus eram conhecidos pelos seus faça e não faça, pode e não pode. E Nicodemos era um fariseu. O texto também vai nos dizer no versículo 1, no finalzinho, que ele era um dos principais dos judeus. Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era a suprema corte dos judeus. Essa corte era composta por 70 principais dos judeus, mais um sumo sacerdote. O Sinédrio tinha jurisdição religiosa por cada judeu existente no mundo daquela época. Para vocês entenderem, hoje seria o equivalente à Suprema Corte Americana. Imaginem agora alguém que é membro, ao mesmo tempo, do Senado americano e da Suprema Corte Americana, pois Nicodemos era um desse homem. Ele tinha muita posição.
ele tinha muita influência, ele tinha muito respeito e muita autoridade em Israel. Mas uma terceira coisa também nos é dita. Nicodemos não somente acumulava o cargo de senador e juiz da Suprema Corte americana. Jesus vai dizer no versículo 10 que ele era mestre em Israel. Ele não somente era um fariseu e um dos principais dos judeus, ele ainda acumulava o cargo de mestre em Israel. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer com certeza que Nicodemos era o cara. Isso significava que quando houvesse, por exemplo, uma reunião ou uma conferência dos rabinos em Jerusalém, era Nicodemos quem trazia a palavra. Era ele quem era o convidado para trazer a palestra. As pessoas normalmente iam ao encontro de Nicodemos, não o contrário. Ele era o mestre de Israel. Ele conhecia muito e se sobressaía seus compatriotas no quesito conhecimento. Ele era altamente respeitado em Israel. Ele era um fariseu e fazia parte da elite espiritual de Israel. E é esse mesmo homem que vai dizer o texto no versículo 2 que vai ter com Jesus à noite. Por que de noite? Talvez para ninguém vê-lo. Ele não era o tipo de homem que procurava as pessoas durante o dia. Pelo contrário, as pessoas o procuravam. Talvez fosse o receio dos seus compatriotas o reconhecessem, indo atrás de Jesus, uma vez que os judeus estavam começando a rejeitar Jesus. Ou talvez fosse porque durante o dia ele estivesse realmente ocupado. Afinal, ele era um homem de posição. Mas o motivo real nós não sabemos. E o versículo 2 vai dizer que ele chega até Jesus e lhe diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele e outros de sua turma estavam provavelmente acompanhando o ministério de Jesus. Ele havia ouvido a respeito de Jesus e provavelmente visto alguns dos seus sinais. Ele entendeu que Deus estava com Jesus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Diferentemente da maioria dos fariseus que disseram que Jesus tinha parte com o diabo, Mateus capítulo 12. Talvez Nicodemos estivesse no casamento do capítulo 2 em Caná da Galileia, ou pelo menos tivesse ouvido a respeito do sinal feito por Jesus, da transformação da água em vinho, o que é um retrato do novo nascimento. Talvez Nicodemos esperasse um profeta vindo da parte de Deus. Os judeus estavam aproximadamente há 400 anos sem ouvir uma voz profética em Israel. Mas ali diante dele havia alguém muito maior que um rabi. Ali diante dele estava alguém muito maior que um profeta. Ali diante dele naquela noite estava o Deus dos céus e da terra encarnado. Nicodemos não era uma pessoa comum. Ele tinha uma posição. Ele tinha prestígio e ele tinha reputação. Ele tinha piedade e ele tinha conhecimento. Mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava vida. Lhe faltava vida espiritual. Em outras palavras, lhe faltava tudo. Talvez você seja uma dessas pessoas nessa noite. Igual Nicodemos. De prestígio, de posição, influente, religiosa e de boas intenções, mas sem vida. E talvez seja por isso que você entrou aqui nessa noite, para ouvir Deus falar com você. E o texto diz que Nicodemos foi até Jesus. Ele foi até a pessoa certa. O versículo 3 vai dizer: a isto respondeu Jesus. Mas qual a lógica aqui? Não parece fazer sentido a ligação do versículo 2 com o versículo 3. O texto vai dizer que Nicodemos no versículo 2 faz uma afirmação: Rabi, sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus. E Jesus no versículo 3 lhe responde: mas de onde vem essa resposta de Jesus? Nicodemos não me perguntou nada.
Alguns vão sugerir que o que Nicodemos estava realmente dizendo para Jesus era algo parecido com isso. Jesus, nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus. Então diga-nos, por favor, você é realmente o Messias ou não? E se assim o for, o que devo fazer para entrar no teu reino? Então Jesus, através de sua onisciência, através de seus olhos de raio-x espiritual, o leu por inteiro, como se fosse um livro aberto. E ele já havia feito isso no primeiro capítulo de João, no versículo 48, quando ele diz para Natanael: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. E dessa forma ele responde a questão de Nicodemos antes mesmo de Nicodemos perguntar. Isso me faz lembrar o Salmo 139, versículo 1 e 2, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. E de longe conheces os meus pensamentos. Versículo 3 ainda: em verdade te digo, Jesus diz para Nicodemos. Essas palavras indicam que o que vem a seguir é extremamente importante. Aliás, tudo que Jesus dizia era de extrema importância, mas algumas coisas tinham outro level de importância. Quando os judeus queriam enfatizar algo, eles não usavam canetas marca-texto. Eles não usavam o itálico ou o negrito, nem mesmo sublinhavam. Quando eles queriam enfatizar algo, eles repetiam: em verdade vos digo. Os judeus acreditavam, de acordo com a Mishnah, que já estariam no reino do céu se não fossem culpados de apostasia ou de blasfêmia. Então, por ser judeus, Nicodemos provavelmente já se considerava no reino. Mas Jesus lhe disse: eu tenho uma outra coisa para lhe dizer. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A questão real aqui, Nicodemos, não é se eu sou de fato o Messias. A questão real aqui, Nicodemos, é como é que eu faço para entrar no reino desse Messias? E eu lhe digo a verdade: você não pode ver o reino desse Messias se você não nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemos, você está tão longe, mas você está tão longe que você não consegue ver o reino de Deus. Imagine entrar nele. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: não basta você ter nascido judeu, não basta você ser um mestre e um líder de altíssimo prestígio em Israel. Se você não tiver um segundo nascimento, você não pode ver o reino. No versículo 4, Nicodemos lhe pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como pode? Como nascer segunda vez? Dependendo de quem ouvisse isso, ou de algumas igrejas aí por afora, isso poderia ser feito dessa forma: vem cá, segue esses passos comigo direitinho. Vem cá, ore desse jeito comigo. Melhor ainda, repita comigo essa oração. Se você for comigo em algumas livrarias evangélicas aí, você verá, sem dúvida, vários livros com esses temas. Como nascer de novo? Ou então, 5 passos para você nascer de novo. Ou ainda, como orar para nascer de novo? O interessante é que esses livros nos trazem a ideia de que se você seguir alguns passos, você poderá nascer de novo, dando a entender que você pode fazê-lo, quando na verdade você não pode. A regeneração não é meramente uma decisão humana. Você não é salvo simplesmente porque você decide sair da fila que está indo para o inferno e entrar na fila que está indo para o céu. Não. A salvação não é meramente humana. Nicodemos nunca tinha ouvido ninguém falar com ele desse jeito. Nunca ninguém falou com ele dessa forma. Nunca ninguém foi tão ousado. Ele está pensando no mundo físico.
Ele não está pensando no mundo espiritual. Ele era um homem culto. Ele era mestre em Israel. Ele não era estúpido. Ele sabia muito bem que não tinha como um homem nascer fisicamente pela segunda vez. No fundo, ele sabia que o que Jesus estava requerendo dele era um novo recomeço. Uma transformação radical de vida e de caráter. Mas ele não poderia voltar atrás e começar tudo de novo. Ele já era velho. Lembre-se, Jesus está falando a respeito do reino de Deus. E na cabeça de Nicodemos, o reino de Deus nada tinha a ver com a transformação de caráter ou do homem interior. Mas para Nicodemos, isso tinha a ver com a participação na ressurreição da vida que aconteceria no final dos tempos. Era assim que ele entendia. Em outras palavras, Nicodemos não entendeu nada. Ele não entendeu nada do que Jesus estava lhe dizendo. Mas Jesus é misericordioso. O nosso Deus é muito misericordioso. E Jesus repete para ele mais uma vez no versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus agora substitui o ninguém pode ver do versículo 3 pelo ninguém pode entrar do versículo 5. Mas o significado continua o mesmo. A razão aqui me parece muito clara. Se você não pode ver, você não pode entrar. Você não pode entrar em alguma coisa que você não vê. E para você ver, você precisa que Deus te dê olhos espirituais. Daí então você consegue entrar. Porque até então você está cego e morto espiritualmente. A diferença é que no versículo 3 você deve nascer de cima, você deve nascer do alto. E no versículo 5 você deve nascer da água e você deve nascer do Espírito. O que Jesus quer dizer com nascer da água e do Espírito? A água de que Jesus fala aqui é meramente um símbolo de purificação, como ensinava o Antigo Testamento. Nicodemos poderia muito bem ter entendido isso por ser mestre em Israel e saber que a água era aspergida sobre o altar e sobre os sacrifícios, em quase todos os rituais. Sendo mestre da lei, não havia dúvidas de que ele se lembrou de Ezequiel capítulo 36, do versículo 24 ao 27, que eu vou ler para vocês aqui. Ezequiel capítulo 36, do versículo 24 ao 27 diz assim: Tomar-vos-ei dentre todas as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Essa é uma promessa da regeneração da água e do Espírito, e isso se encaixa perfeitamente nas palavras de Jesus, no versículo 5. Quem não nascer da água, o lavar da regeneração, e do Espírito, o habitar e o renovar do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, você tem que ser purificado, e você tem que renascer espiritualmente, porque a lei que você segue, os rituais religiosos que você pratica, não pode te dar vida. Aí isso sacudiu Nicodemos profundamente. Era noite, com certeza ele dormiu com essas palavras, até sonhou com elas. O versículo 6 vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se tem uma coisa que eu me lembro da minha época de colégio, das minhas aulas de biologia, era o seguinte: semelhante produz semelhante. Coelho produz coelho, gato produz gato e cachorro produz cachorro. Da mesma forma, seres humanos produzem seres humanos, e carne produz carne. Se você quiser mudar os seres humanos, eles vão precisar de uma nova origem. Eles vão precisar nascer de novo. Jesus está falando de dois nascimentos nesse versículo.
Para você ter uma vida humana, você precisa nascer. Para você ter uma vida espiritual, você precisa nascer. O seu primeiro nascimento foi em pecado. Você herdou de Adão o seu pecado. E é por isso que Davi vai dizer lá no Salmo 51, no versículo 5: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Através somente do seu primeiro nascimento, você não consegue entrar no reino dos céus. Razão pela qual você precisa de um segundo nascimento. O seu primeiro nascimento foi em pecado. Quando você nasceu fora do reino. É por isso que você precisa entrar nele. E você não pode fazer isso por conta própria. Você precisa de Deus. O nascimento espiritual nos dá a vida espiritual. E ao menos que você tenha nascido de novo, você não terá essa vida. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos está admirado com as palavras de Jesus e ele diz: não te admires de eu te dizer isso. Ele estava admirado por quê? Porque o que Jesus estava lhe dizendo era completamente o contrário ao que ele tinha aprendido e vivido a vida toda. Ele estava familiarizado com a ideia de salvação pelas obras, ou seja, como a salvação como um resultado humano, um resultado de um esforço humano. E agora ele ouve de Jesus que a salvação é um dom de Deus, e em que seu estágio inicial ela acontece por um evento do qual o ser humano não pode fazer nada. Uma pessoa não pode fazer nada a respeito do seu primeiro nascimento. E também não pode fazer nada a respeito do seu segundo nascimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De que forma você contribuiu para o seu primeiro nascimento? Nada. A mesma coisa serve para o seu segundo nascimento. Você não pode contribuir com nada. Tito, no capítulo 3, versículo 5, vai dizer: não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não há nada que você e eu pudéssemos fazer. E Jesus havia dito para ele: você precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Ele está admirado por isso. Porque Jesus está dizendo, apesar de toda a sua posição, de todo o seu reconhecimento, de todo o respeito que você tem, e da cidadania judaica que você tem, você está fora do reino. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, alguma coisa precisa acontecer com você. E isso não depende de você. Um morto espiritual está morto. Ele precisa de uma intervenção de fora. Ele está morto. Já viram um defunto? Não pode fazer nada. Ele precisa de uma intervenção de fora. O Espírito Santo precisa plantar em seu coração a vida que vem de cima. Por isso ele está maravilhado. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está traçando uma analogia entre o vento e o Espírito. Ou mais precisamente, entre os efeitos do vento e os efeitos do Espírito. Ninguém na terra pode dirigir o vento. Ninguém na terra pode controlar o vento ou dizer, vá por aqui ou vá por lá. Ele atua com uma independência completa, não podendo nem mesmo ser visto. Sabemos que ele está presente pelo barulho que ele faz quando ele colide com alguma coisa. Mas ninguém sabe sua origem nem seu destino final. O Espírito Santo sopra como quer e salva quem Ele quer. E essa pessoa pode ser aquela que você menos espera. O vento faz o que deseja. O Espírito Santo faz o que deseja, o irmão Hermeson disse nesta manhã para a gente. Sua operação é soberana, incompreensível e misteriosa. E essa era uma lição que Nicodemos precisava aprender.
principalmente pelo fato de Nicodemos ter sido criado numa crença onde a pessoa poderia e deveria salvar-se a si mesmo pela perfeita obediência à lei de Moisés e a uma série de regulamentos estabelecidos pelos homens. Se você nasceu de Deus, se você já nasceu de novo, você verá os efeitos do Espírito em sua vida. Assim como você vê os efeitos do vento numa árvore balançando, numa folha voando, num menino soltando pipa, numa nuvem passando. Você verá os efeitos do vento. Mesmo que você não consiga explicar a mecânica do vento, você não pode negar os seus efeitos. Então não basta você dizer, eu creio em Jesus, eu já nasci de novo, e continuar a viver uma vida que contradiz essa crença, sem a evidência da obra do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, se você realmente nasceu de novo, você verá os efeitos do Espírito Santo na sua vida. Versículo 9, nós estamos indo para o final, irmãos. Então ele perguntou a Nicodemos, como pode suceder isso? Nicodemos está com dificuldade de entender. É claro que está. Ele não vai entender nunca, a não ser que ele venha a nascer de novo. Por enquanto ele é um homem natural de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz que o homem natural não aceita, não compreende as coisas do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque para ele parecem loucura. Ele ainda está cego, de acordo com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E o próprio Jesus vai dizer no versículo 3, você não pode ver. Ele não pode. Deve ter sido muito difícil para Nicodemos abandonar tudo aquilo em que ele sempre acreditava. Sem dúvida, ele havia ensinado muitos em Israel sobre as condições de entrada no reino de Deus, mediante a obediência aos mandamentos. Mas aqui ele está diante de uma condição nunca antes lhe dita. Aqui ele está diante de uma condição chamada novo nascimento, do qual ele não podia fazer nada. Tudo ao contrário do que ele acreditava e ensinava. Então ele respondeu e disse, como pode acontecer? Ele faz repetidamente a mesma pergunta. Como pode um homem nascer sendo velho? Versículo 4. Como pode um homem nascer segunda vez? Versículo 4. Como pode suceder isso? Versículo 9. Torna-se claro e evidente que falta a Nicodemos, falta a esse líder religioso, o conhecimento claro a respeito do caminho da salvação. As perguntas de Nicodemo, na verdade, refletem certa incredulidade do seu coração, ao ponto de Jesus lhe dizer no versículo 10, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é o reverendo, você é o mestre, você é o professor e não entende essas coisas? Nicodemos, você não é professor de BD. Você não é líder de ministério. Você é aquele que dá estudo para os líderes de ministério. Você é aquele que dá estudo para os professores de EBD. Ele era mestre Israel, o mestre dos mestres, o professor dos professores. Hoje seria o PhD em Antigo Testamento. Nicodemos tinha o Antigo Testamento, João Batista e o início de um diálogo com Jesus. Mas até agora não havia compreendido nada. Por quê? Porque ele precisa de um novo nascimento. Versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. O que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus usa aqui no versículo 11 a primeira pessoa do plural. Nós dizemos, nós testificamos e nós temos visto. Por que o plural?
Eu acredito que Jesus está respondendo nós, do versículo 2 de Nicodemos. Nicodemos disse para ele assim, nós sabemos que o Senhor veio da parte de Deus. E agora Jesus diz para ele o seguinte assim, nós também sabemos e chegamos a certa conclusão de que você precisa nascer de novo. Nós quem? Ele e o Pai. A partir daqui, do versículo 11, o diálogo vira um discurso, onde Nicodemos passa a ouvir silenciosamente o que Jesus estava lhe dizendo. E eu creio que Deus converteu Nicodemos, porque no João, no capítulo 19, no versículo 39, ele está fazendo o sepultamento de Jesus, junto com José de Arimateia. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês nessa noite. 2 perguntas. A primeira é para você que nos visita nessa noite. Seja pela primeira vez, seja pela segunda vez, ou você está vindo, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com o Mestre. Você já nasceu de novo? Essa é a grande questão dessa noite. Você já nasceu de novo? Talvez você esteja se perguntando, ou tenha se perguntado, o que é que eu estou fazendo aqui nessa noite? O que é que eu vim fazer aqui? Talvez Deus tenha te trazido nesta noite, com o objetivo de você ouvir exatamente essa mensagem, pois Ele queria falar com você. E você pode ter certeza que se esse é o seu caso, Ele está falando com você. De qual família você faz parte? Você deseja fazer parte da família de Deus? Deus tem uma família. E para você fazer parte da família de Deus, você precisa nascer de novo. João, no capítulo 1, no versículo 11 ao 13, vai dizer assim, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você quiser fazer parte da família de Deus, isso começa com um novo nascimento. A segunda pergunta que eu quero fazer é para você que é meu irmão nessa noite. Você já nasceu de novo? Você tem certeza disso? Tem muita gente enganada no meio evangélico, achando que só porque repetiu a oração do pastor, ou porque participou de uma cruzada evangelística e levantou a mão para Cristo, acha que foi salvo. Cuidado. Cuidado. Eu não estou perguntando se você já foi batizado. Eu não estou perguntando se você já participou da mesa ou da ceia do Senhor. Eu não estou perguntando se você nasceu em um lar cristão, em um lar evangélico. O que eu estou perguntando para você nessa noite, meu irmão, é se você realmente nasceu de novo e se com esse novo nascimento houve uma mudança na sua vida. Algo mudou na sua vida desde então? Um outro homem de Deus que eu sigo muito é o Paul Washer. O jovem sabe disso, que eu falo bastante do Paul Washer para os jovens. E ele usa uma ilustração muito simples para você entender. Imagine que você está atravessando uma avenida agora, e por um descuido você não vê que vem vindo na sua direção uma Scania, e ela te atropela. Se você é um ser humano normal, com certeza, e se você sobreviver, haverá sequelas e muitos hematomas. Por quê? Porque é impossível você ser atropelado por uma Scania em altíssima velocidade e nada acontecer na sua vida. Da mesma forma é com Deus. Quer dizer então que o Deus dos céus, o Senhor dos céus e da terra,
através do teu Santo Espírito, entra na tua vida e nada acontece? Olhe para a vida de Paulo. Quando Paulo teve seu primeiro encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 4, é que ele cai por terra. A segunda coisa que acontece com Paulo em Atos, no capítulo 9, no versículo 9, vai dizer que ele ficou cego por 3 dias. Olhe para Moisés. A Bíblia diz que Deus ia passar e falou: Moisés, se esconde na rocha, que eu vou colocar a mão sobre você e você me verá pelas costas. Moisés passou. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 34, versículo 29. Quando Moisés desce, o seu rosto brilhava e resplandecia, ao ponto dele ter que cobrir o seu rosto para falar com os filhos de Israel. Olhe para Isaías. Capítulo 6, versículo 1 vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E no versículo 5 ele vai dizer: ai de mim, porque eu vi o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olhe para João, que escreveu esse livro, escreveu as epístolas e também escreveu o Apocalipse. Ele vai dizer em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17, que quando ele viu Jesus, ele caiu logo por terra. Imagina o impacto que Jesus teve na vida do endemoniado gadareno, do qual saíram legião de demônios. E na sua vida não aconteceu nada. O trabalho que o Espírito de Deus faz na vida de uma pessoa com um novo nascimento vai produzir frutos públicos. As pessoas vão reconhecer. Como é que os puritanos, nosso pastor gosta de citar os puritanos, eu também gosto de ouvir os puritanos, de ler sobre os puritanos. Como é que os puritanos sabiam que uma pessoa havia nascido de novo? Como é que os puritanos sabiam que Deus havia convertido uma pessoa? Eles não levantavam as mãos aceitando a Jesus. Eles não repetiam uma oração com o pastor. Também não iam para cruzadas evangelísticas. Como é que eles sabiam? As pessoas ouviam as mensagens deles e iam embora para sua casa. E as pessoas voltavam e ouviam as mensagens deles e iam embora para sua casa. E as pessoas voltavam e ouviam as mensagens deles e iam embora para sua casa. E a mudança acontecia de dentro para fora. E essas pessoas voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam. E a transformação acontecia de dentro para fora. Onde as pessoas verdadeiramente nasceram de novo, você certamente verá os resultados. Para finalizar, João escreveu esse evangelho, escreveu as epístolas de João também. E nas epístolas de João eu encontrei algumas marcas de um verdadeiro cristão. Umas marcas de alguém que realmente nasceu de novo. Eu só vou falar sobre uma. Eu encontrei 5, mas eu só vou falar sobre uma. E eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. 1 João capítulo 3, versículo 9 vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E ele repete isso em 1 João capítulo 5, versículo 18. Guardem isso no coração, irmãos. Guardem isso no coração. A sua luta diária contra o pecado pode ser a maior evidência de que vocês realmente nasceram de novo. Repito. A sua luta diária contra o pecado pode ser a maior evidência de que vocês realmente nasceram de novo. Pensem nisso. Vocês têm lutado contra o pecado ou ele reina abertamente na vida de vocês? E eu termino com essa pergunta: qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado?
Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Vamos orar.